Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Meus irmãos, boa noite. Coube a nós fazer o comentário do Livro dos Espíritos para a nossa reunião pública de hoje. E o tema que nós vamos abordar, é a questão 63 do Livro dos Espíritos, que está no capítulo 4 da parte primeira, lembrando que o Livro dos Espíritos ele é dividido em 4 partes. Nós estamos estudando a parte primeira, que fala da criação, de Deus e da criação dele. No capítulo 4, o nosso estudo aborda o princípio vital. O princípio vital, como a própria palavra já diz, é o princípio da vida. Como é que surgiu a vida? Nós já vimos a questão 60, 61 e 62, que abordam esse tema. E aí nós vamos abordar a questão 63. Nessa abordagem sobre o princípio vital, nós, no item 1, nós estudamos os seres orgânicos e os seres inorgânicos. Os seres orgânicos são seres que possuem princípio vital, que possuem a vida, que se organizam com órgãos para que a vida possa ser mantida e conservada. Os nossos órgãos nos permitem isso. Então, todos os seres que possuem vida são os seres orgânicos. Os seres inorgânicos são os seres em que não existe o princípio vital, onde não tem vida, só tem a atração material. Nós temos matéria, Os seres humanos são seres orgânicos porque nós possuímos matéria e, associada ao princípio vital, que faz com que a gente seja, com que nós tenhamos a vida, que permite com que as nossas células, e por consequência os nossos órgãos, eles trabalhem, possam se nutrir e a vida se estabeleça, no maior ou no menor tempo, de acordo com a característica nossa, e da própria condição orgânica em que nos encontramos. Então, se nós formos olhar no nosso mundo, quais são os seres orgânicos? Os seres humanos, os animais e as plantas, os vegetais. A matéria, os minerais, a água e ar, eles não possuem vida. A pedra, não possui vida. Mas, por isso, se caracterizam como seres inorgânicos. E nós, vegetais, animais e humanos, como seres orgânicos. Dito isso, vamos à pergunta dos espíritos. O que os espíritos... a pergunta para os espíritos.
que Kardec perguntou sobre esse tema, na questão 63? O princípio vital é propriedade de um agente especial ou apenas da matéria organizada? Então, ele pergunta se o princípio vital, esse que dá a vida, é uma propriedade de um agente especial, é algo diferente da matéria, ou é apenas uma transformação da matéria. Então, e aí, para melhorar, Kardec ainda pergunta, numa palavra, ou uma pergunta, é um efeito ou uma causa? Então, o princípio vital é o efeito de alguma coisa que causou esse surgimento da vida, né, essa transformação da matéria inerte para ela se transformar numa matéria orgânica, né, ou uma causa. Foi um desdobramento da própria matéria que chegou nessa condição. Então a pergunta foi essa, que o Kardec propôs aos espíritos. E aí os espíritos responderam: é uma e outra coisa. Então, os espíritos respondem a esse questionamento de Kardec, falando: olha, na realidade o princípio vital, ele é uma transformação da matéria, mas sem ele não surgiria a vida. Não teríamos a vida. Então, a partir da agregação do princípio vital à matéria, é que a matéria se transforma com a vida. A vida se apresenta através dessa agregação do fluido vital na matéria. A matéria sem fluido vital, ela vai ficar inerte. Ela vai ficar só reagindo quimicamente. Mas quando o fluido vital se agrega a matéria inerte, surge a vida. O ser que era inorgânico, era um ser que não tinha vida, ele passa a ter vida. É isso que ocorre com as plantas, é isso que ocorre com os animais, é isso que ocorre com os homens. Mas por que é uma e outra coisa se tem que ter esse princípio vital para a matéria? Porque a origem do princípio vital e a origem da matéria é a mesma. É o fluido cósmico universal. É a matéria elementar, primordial. Então, daí vem o fluido vital. Então, a origem do fluido vital é a mesma origem da matéria. Então, por isso, e outra coisa. Mas a matéria necessita de que seja agregado a ela esse fluido para que surja a vida. Isso é um processo, faz parte do processo de evolução das espécies, né? A vida, quando começa no planeta, ela era só matéria, e essa matéria começa a reagir quimicamente, né, umas com as outras, vai se transformando num tipo de matéria, no outro tipo de matéria, mas que no fundo tem a mesma origem, que é a matéria elementar, que vem do fluido cósmico universal, e até que em determinado momento há uma outra elemento que se originou do fluido cósmico universal
se agregou a essa matéria e deu vida a ela. E aí surgiram as plantas, e aí surgiram os animais, e depois surgiram os homens. Então, faz parte do processo de evolução do planeta, né, essa transformação da matéria, que ela recebe o fluido vital e dá condição para que a vida surja. Os espíritos, quando eles responderam a esse questionamento de Kardec, né, eles disseram que é uma e outra coisa, mas eles fazem assim, eles trazem um esclarecimento. A vida é um efeito produzido pela ação de um agente sobre a matéria, do fluido cósmico, do fluido vital, que originou lá no fluido cósmico, agindo sobre a matéria, trouxe a vida. Esse agente, o fluido vital, sem a matéria, não é vida. Então, quer dizer, se você pega o fluido vital e não agrega ele na matéria, não vai ter vida. Ele é só um fluido vital, que tem origem no fluido cósmico universal. Da mesma forma que a matéria não pode viver sem ele. A matéria não pode viver sem o fluido vital para que a vida exista. Então, a matéria sem ele, ela é matéria inerte, é matéria inorgânica. E aí, é ele, o fluido vital, que dá a vida a todos os seres que o absorvem e o assimilam. Então, à medida que o fluido vital é absorvido pela matéria, surge a vida nos seres. E aí a gente tem os vegetais, os animais e os seres humanos, né? Bom, meus irmãos, espero ter contribuído com a compreensão e que a gente possa cada vez mais estudar, procurar conhecer esses ensinamentos que os Espíritos nos trazem, para que nós consigamos compreender um pouco mais da criação de Deus. Então a gente vê o tanto que Deus é sábio, né? Essa criação dele, quanto mais a gente vai estudando, vai observando, vai tentando compreender, a gente vê a grandeza dele e a nossa pequenez ainda para compreender os ensinamentos dele. E que a gente tenha humildade e boa vontade para estudar e para compreender, à medida que formos estudando, a grandeza de Deus. Que assim seja, meus irmãos.